Você já preparou o seu processo de S&OP para 2023? Ainda não? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho das principais tendências para 2023 que vão certamente afetar o seu processo de planejamento. Tendência 1. Os aumentos de preço vão atrapalhar teu forecast accuracy. O IPCA de 2022 fechou em torno de 6%. As principais previsões para 2023 mostram uma previsão ali em torno de 5%. Tá? E isso, obviamente, é a média, isso não é igual para todos os setores. Então, a gente acabou vendo muitos clientes nossos tendo que fazer repasses de preço de 2 dígitos, às vezes alguns repasses ao longo de 2022, e isso, obviamente, sacudiu muito o histórico deles de volume, porque elasticidade de preço e demanda. Né? Você sobe o preço, às vezes cai o volume e cai de maneira, muitas vezes, inesperada. Então, não só afetou o de 2022, mas esse histórico de 2022 e esses repasses de preço que provavelmente ainda vão acontecer em 2023 vão continuar afetando o forecast accuracy das empresas. Tendência número 2. Os juros altos vão te pressionar a reduzir os estoques. A Selic fechou em torno de 14% no acumulado de 2022 e as previsões colocam algo entre 12% e 13% até o final de 2023. E muitos institutos colocam ela a 2 dígitos pelos próximos 8 anos. Tá? E Selic alta quer dizer custo de capital mais alto. Ou seja, o dinheiro que a sua empresa coloca em estoque está mais caro. Então, ficar com aquele dinheiro ali parado em estoque, o custo de oportunidade de você deixar ele ali parado em estoque está mais alto. Logo, é normal que o seu CFO venha para você e fale, a gente precisa reduzir 20%, 30%, 40% dos estoques. Tendência número 3. Você vai sofrer maior pressão por eficiência operacional. Por quê? Se por um lado você está sendo pressionado pela inflação dos insumos, né, e teu custo de matéria-prima está aumentando, por outro lado essa mesma inflação também corrói o poder de compra das famílias. E esse poder de compra menor faz com que todo mundo seja pressionado a baixar preço. Então você está espremido. Por um lado você está tendo uma pressão por baixar preço, por outro lado você está tendo um aumento de custo de matéria-prima. O que sobra espremido aí no meio? Os seus ativos de supply chain. Então você vai ser mais pressionado a tirar mais eficiência dos seus ativos de produção, dos seus ativos logísticos, dos seus ativos de armazenagem, todos os ativos, quando você vai ter que planejá-los melhor para garantir que eles girem com o máximo de eficiência possível. Tendência número 4, para não dizer que eu só estou dando má notícia, a tendência número 4 é que as rupturas de insumos e matéria-prima vão começar a diminuir ao longo de 2023. A gente sofreu muito desde 2020 com a pandemia, 2021 com continuação da pandemia e 2022 principalmente com o estouro da guerra na Ucrânia e ainda alguns efeitos do Covid-0 lá na China. Isso tudo balançou muito a cadeia de suprimento global e isso é uma máquina muito complexa. Né? Quando você sacode ela demora a voltar para o lugar. Só que tudo indica que já está começando a voltar para o lugar. Os preços de container estão voltando para patamares razoáveis, vários indicadores de indústria começam a mostrar um pouquinho de balanceamento de oferta e demanda acontecendo. Então você ainda tem desbalanceamentos locais para alguns setores, mas em geral, na média, essas rupturas tendem a diminuir nesse ano. Tendência número 5. Os processos de S&OP vão voltar a olhar para o longo prazo. Essa é uma das tendências mais fáceis que eu estou prevendo aqui, tá? Porque isso já começou a acontecer, então eu estou só extrapolando para o futuro. Mas a verdade é que a pandemia e todo esse problema que a gente passou nos últimos anos deixou todo mundo muito míope, né? O longo prazo passou a ser mês que vem, o médio prazo passou a ser semana que vem, o curto prazo passou a ser agora. Então, muitos processos de S&OP viraram processo de S&OI e processos de S&OI viraram apagar incêndio e desespero. Então, a gente está vendo vários processos que a gente acompanha voltando, tendo que reaprender a andar, né? Tendo que reaprender a conseguir olhar para o futuro e tomar decisões melhores sobre ele e parando de focar tanto no curto prazo, que acaba sendo viciante e é meio difícil de largar depois que a gente fica muito tempo nisso. E tendência número 6, essa também não é uma tão boa notícia e também não é tão difícil de prever porque isso já é problema há muitos anos, mas é que a escassez de bons profissionais de S&OP vai continuar. E por que disso? Porque nós somos poucos, né? Os profissionais de S&OP no Brasil ficam na casa ali de milhares. A gente uma vez estimou isso algo em torno de 10 mil a 15 mil pessoas no Brasil que estão próximas aí do S&OP. Não necessariamente de S&OP, mas que orbitam ali, o pessoal de PCP e etc. Gente que está muito próxima da disciplina de planejamento integrado. Então essa oferta é muito pequena, só que a demanda está aumentando muito. Né? A gente está vendo cada vez mais empresas maiores tendo iniciativas de revisar o seu S&OP para tentar espremer aquela eficiência que eu falei mais cedo, e também as empresas médias e do agro estão começando a entrar nesse mercado
agora, e a gente está vendo cada vez isso mais fervilhando. Ou seja, demanda está aumentando, oferta é muito mais difícil de aumentar, porque a gente está falando de formar profissionais, o que não acontece muito rápido, então a gente vai continuar tendo muita falta de profissionais de S&OP no mercado. Pessoal, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que vocês sigam o nosso canal aqui no YouTube, curtam esse vídeo também e sigam a gente também lá na página do LinkedIn e na nossa newsletter. A gente posta muito conteúdo sobre a S&OP e eu adoraria que vocês seguissem e dessem seus comentários pra gente, tá? Obrigado.